ti, Senhor, como águias vão voarão. chegando. Daqui a Os que pouco esperam em começaremos ti, nosso culto ao nosso Senhor, Deus. confundidos não serão. Sejam bem-vindos. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoramos, Jesus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoro, ó Deus. Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te celebramos, Jesus. Rocha da nossa salvação, Jesus. Jesus. Essa nossa rocha Aleluia. Aleluia. Sejam Glória a bem-vindos, que Deus. Deus abençoe, que Deus esteja com vocês. Maleni, essa máscara é muito boa, muito confortável, gostei, obrigado pelo presente. Que Deus abençoe sua vida, mais nosso irmão Walter Periquito. Que bênção, muito boa mesmo. Em tempo de usar máscara, essa aqui, ó, 10. Pessoal do Nazário, procura a irmã Leni, beleza? Uma máscara muito boa, ó, 3D, muito confortável. Vou falar pra vocês, a mais confortável que eu já usei. Muito boa. Joia, Maleni. Começar nosso culto podendo adorar, podendo louvar, é bom demais. Que Deus abençoe a cada um dos que aqui estão. Que Deus abençoe cada um de vocês na sua busca, na sua procura
Porque nesses dias de aflições, nós temos que ter uma convicção, que nós somos de Deus. Aleluia, amém. Não tem outra maneira de nós olharmos para esta questão todinha que nos cerca e não termos essa certeza que nós somos de Deus. E só tem uma maneira de nós sermos de Deus, é sendo de Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Nesse momento, hoje é um dia triste. Novamente a cidade de Nazário, com seus decretos municipais dessa vez, nos proibiu de reunir na igreja. Por isso estamos aqui na live ao vivo. A cidade de Nazário, nesse momento, chegou o vírus. É tempo de medo? Não. Mas é tempo de prevenção. E que a prevenção, povo de Nazário, seja para a honra e glória de nosso Deus. Jesus Cristo, ele não tentou a Deus. Que nós também não venhamos tentar. Tenha cuidado. Que neste momento nós possamos testemunhar, não apenas com palavras, mas também no agir, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então é um dia triste. Eu fiz a oração por famílias hoje. E é um dia triste. Porque é tão gostoso, é tão bom ir para a igreja. Eu tenho sentido falta disso de maneira corriqueira. Deus sabe o quanto tenho sofrido com relação a isso. Mas é complicado também a gente expor as leis, transgredir leis. Essa semana, orem por nós, pastores, iremos talvez nos reunir. Acabei de conversar com um pastor aqui agora. Talvez nós tenhamos uma reunião essa semana para a gente conversar sobre essa questão. Pelo menos de sermos consultados como líderes espirituais da igreja, da cidade de Nazário, com relação às leis. O que nós achamos com relação à igreja. Não com o resto, mas com a igreja, nós pastores devemos ser consultados. Então ore para que nós tenhamos a sabedoria em conversar, nos reunir e depois reunir com o prefeito. Não devemos ser irresponsáveis, mas devemos ser, sim, respeitados, porque respeitamos. Neste momento, eu gostaria de desafiar você a desligar sua televisão, se tiver num canal qualquer que não seja na live. Talvez você está assistindo a live agora na televisão, mas se não for, desligue. Volte o seu pensamento agora para Deus. Volte o seu pensamento agora para as coisas de Deus. Vamos passar agora de 30 a 40 minutos juntos. Que esse momento possa ser, então, um momento de muita alegria e de devoção. Amém? Eu vou deixar minha esposa fazer a abertura e logo após teremos uma música, mensagem e uma música. Tá bom? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início, né, nosso culto ao nosso Deus. Vamos orar, vamos entregar nossa vida, nosso coração, adorar o Senhor nessa noite. Eu sei que Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Ele está conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos orar a Ti neste momento, ó Pai. Senhor querido, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, Te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, Te agradecer pela Tua provisão, pela proteção, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado por até aqui o Senhor nos ajudar, está conosco, nos sustentando, ó Pai. Senhor, eu peço, Senhor, o agir do Teu Espírito Santo neste momento, em cada coração, em cada vida, Senhor. Senhor, nós queremos sentir o Teu toque nessa noite, ó Pai querido. Queremos sentir a Tua alegria, a esperança
o teu toque, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Peço também, Senhor Jesus, que o Senhor visita cada pessoa, Senhor, que está vendo essa live, cada lar, Jesus. Enche agora cada um da tua presença, Senhor. Visita, vem estar suprindo cada necessidade, Senhor Jesus. Visita cada um, ó Pai. O Senhor conhece cada um no íntimo, ó Pai. E o Senhor sabe o que cada um está precisando. Visita agora, Senhor, neste momento. Fica conosco, queremos te adorar. Receba a nossa adoração, Senhor. Nosso culto é a ti, ó Deus. Queremos te dar toda a honra e glória nesta noite, ó Pai. O Senhor é digno de todo louvor, digno de toda adoração. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso braço forte, o nosso Redentor, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Queria deixar um versículo nessa noite para nós, para cada um que está aí vendo essa live, passarmos, refletirmos, né, sobre esse texto. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, o 7, o 8 e o 9. Essa palavra é tremenda, que você possa guardar ela no seu coração para te fortalecer. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aqui Paulo, ele está passando um momento igual ao nosso. Porque Paulo, ele passa muitas tribulações. Em todo o ministério dele, ele passa. E ele fala aqui que ele está sendo atribulado todo o tempo, mas não angustiado. Porque Deus está com ele. Deus está sustentando Paulo e está sustentando nós também. Ele fala que ele está sendo perplexo. Muita coisa nós ficamos perplexos que acontece no mundo, em nossa vida, em nosso contexto. Nós somos tidos por perplexos, mas não desanimados. Nós não ficamos desanimados porque nós temos Jesus. Ele é o nosso ânimo, a nossa força. E Paulo fala que ele é perseguido. Somos perseguidos dia a dia. Pelo nome de Jesus. Somos perseguidos, mas não desamparados. O Senhor não desampara o filho dele. O Senhor Jesus, ele não desampara o servo dele. Deus não desampara você, meu irmão, e nem eu, nem nós. Então esse versículo ele mostra que somos abatidos, mas não destruídos. Às vezes vem alguma coisa que nos abate nosso coração, a nossa alma, nos dá uma tristeza, mas não somos destruídos, porque o Senhor nos levanta, nos põe de pé. Que você possa acreditar nesse Deus poderoso na sua vida. Que se você acredite em Jesus, Ele não te desampara. Ele não nos desampara. Estamos sofrendo esses dias com esse vírus, mas nós cremos em Jesus. Ele não nos desampara. Podemos sofrer tudo isso que Paulo fala, mas não desamparados. Nós estamos um Deus, um Pai e um Senhor Jesus que está conosco. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar neste momento. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou
e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Se você conhece, cante. Ao tornar Aí é na sua casa, praia, louve. vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: sou só teu. Eu sou só teu. Mateus 26, o capítulo 26, é um capítulo primordial na nossa linha de fé, na nossa regra de fé, na nossa esperança de fé. O capítulo 26 do livro de Mateus, ele trabalha a questão ministerial de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi criança numa manjedoura, ele foi o anfitrião de reis magos. Nasceu de uma mulher, Maria, uma mulher que aos olhos de Deus era uma mulher íntegra, uma mulher louvável,
uma virgem escolhida, deu à luz a uma criança. E a Bíblia fala que essa criança crescia tanto em estatura quanto em sabedoria. Depois, aos 12 anos, a Bíblia volta a falar, a história bíblica volta a falar dessa criança que estava no templo a falar aos doutores da lei. Também aí nessa história diz que ele ficou para trás, os pais só foram lembrar dele depois que estavam caminhando de viagem de volta, preocuparam e voltaram, e a mãe, talvez num desespero muito grande, brigando com ele, porque mãe tem disso, é um cuidado, é uma preocupação muito grande. E ela falou assim: por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão assim? Era só me ter procurado na casa de meu pai. Então, desde criança, Jesus nos conduz a ver Jesus como pai. Lá na frente, quando os discípulos perguntam para ele assim: como nós podemos falar com o Pai? Jesus, cremos que tu és o Filho, mas como que nós também podemos falar com o Pai? E aí a palavra diz que ele diz assim: orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dá. Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos quem tem nos ofendidos. E esse menino cresce, esse menino encorpa nas leis e tem um ministério muito promissor, porque ele era Cristo, o Filho de Deus. Tem um ministério muito festivo, um ministério muito bom, um ministério tão amplo que até hoje ele está conosco e estará eternamente conosco. Mas no versículo 26, se nós olharmos o cronograma desse capítulo, ele começa falando sobre o pacto de traição. Por quê? Porque Jesus, dentro do seu ensino, ele incomoda os grandes, ele incomoda um sistema, ele incomoda a soberania do poder humano, porque ele traz agora um poder divino, ele traz agora um poder cristalino de Deus. Então ele começa com o pacto de traição. Depois ele fala sobre Jesus sendo ungido em Betânia. Mais tarde, dentro do mesmo versículo, seguindo o cronograma do versículo histórico, ele fala sobre o pacto literal da traição, onde Judas faz ali uma encenação junto com os escribas e fariseus de quem seria Jesus e como seria. Isso me faz pensar que talvez entre eles Jesus se qualificava tão próximo deles que talvez gerava até dúvidas na visão daqueles que não sabiam, que não aceitavam Jesus Cristo, de quem era ele. Por que do beijo? Por que do sinal de que ele era Jesus? Já parou para pensar nisso? Mas não é isso que nós vamos falar, só estou colocando um plano de fundo. Depois desse pacto da traição vem a Páscoa. Vem a comemoração da libertação do povo do Egito para a terra prometida de Canaã. E aí toda a Páscoa que nós comemoramos a libertação antes do Egito, agora do mundo cruel do inferno. O cristão comemora a Páscoa na consciência
que ele é liberto pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A nossa Páscoa é o memorial da aceitação de Jesus como nosso único e suficiente Salvador hoje. Os israelitas, como está aqui a bandeira, talvez não acreditam que Jesus é o Messias, ainda esperam pelo Messias. O israelita político, o israelita espiritual, que somos nós, gentios salvos em Cristo, nós acreditamos. O Israel político comemora a Páscoa da libertação do Egito. Nós comemoramos a Páscoa da aceitação de Jesus como nosso único suficiente Salvador. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, o Filho de Deus. E é tão interessante que esse Jesus, após celebrar a Páscoa, a ceia no dia de Páscoa, ele indica o traidor. E ele fala assim: olha, um entre vós irá me trair. E é tão interessante que ele fala assim: vai, Judas, faz o que tem que ser feito. Vai lá e faça. Eu estou pronto, eu sou de Deus. Você teria coragem nesta noite de dizer assim: eu sou teu, meu Deus. Eu sou teu. Tem um hino que fala assim: aonde for mandado, irei. Será mesmo? Será que você é tão de Deus que aonde Ele te mandar, você vai? Aí depois ele avisa Pedro, isso tudo dentro do versículo do capítulo 26. Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer, Pedro. Antes mesmo que o galo cante essa noite, tu me trairás. Pedro tenta argumentar tudo, e aí aconteceu. Mas aí eles saem daquela reunião, Jesus Cristo vai para o Getsemane. E é interessante que ele seleciona 3 dos discípulos, os 3 mais amigos, os 3 melhores companheiros, aqueles que talvez mais chegados de Jesus. Ele abrisse o coração como homem, ele abrisse o coração como homem que era ali, talvez contava para aqueles 3 as suas dores, contava para aqueles 3 as suas alegrias, as suas felicidades, as suas preocupações. Talvez dividia com eles a saudade do lar, a saudade da mãe, a saudade dos irmãos, a saudade do pai, José. Talvez até o sabor da comida da mãe. Só quem está longe da família sabe a necessidade da família. Ontem me deu saudade do meu pai, me deu saudade da minha irmã, me deu uma saudade dos meus sobrinhos, minha família. Assim como tem dia que a Nalva tem saudade da mãe, do pai, dos sobrinhos, a família dela. Assim como quando eu passo um dia, 2, 3 longe da minha família, da minha esposa, do meu filho, eu fico com tanta saudade. É minha carne, é minha família. E lá no Getsemane, eles olham, Jesus pega esses 3 e fala assim: olha, fiquem aqui e orem. É chegada a hora. Orem por mim. Orem pela minha dor. Orem pela minha humanidade que agora aflorou. Eu estou compreendendo claramente quem são os seres humanos. Não que ele não compreendesse. Ele era Deus. Mas ele sentiu na pele as nossas aflições. E a Bíblia diz que ele veio, nasceu,
cresceu e morreu e não pecou. Como um cordeiro imolado foi. Irmãos, é um testemunho maravilhoso demais. E o texto que nós temos como principal hoje dessa mensagem, Mateus 26, 39, diz assim: adiantando, ele deixa os três orando, confiante que aqueles três iriam segurar a mão dele, iria ajudá-lo em oração, que é o que a igreja tem que fazer agora. A igreja que eu falo, não só de Nazário, mas todas as igrejas que estão me assistindo irão assistir. Devemos nos segurar as mãos, independente das denominações. Nós devemos nos segurar. Era isso que Jesus esperava daqueles três. Que eles segurassem, mesmo a uma distância, vamos ver no texto, as mãos de Jesus em oração. Deixa eu acertar o... Então, o texto diz assim, 39, versículo 39. Adiantando-se um pouco, então Jesus deixa os três aqui e vai um pouco além. A distância de um estádio. Um estádio hoje, a FIFA diminuiu, está a 73, 76 metros, mas antes era 120 metros. Então ele vai adiante, deixa os três aqui, confiante, que eles iriam orar. Ele era Deus, talvez sabia que, e eu tenho convicção que sabia que eles não iriam. Mas eles tinham que fazer aquilo, ele tinha que fazer aquilo para servir de exemplo para nós hoje. Responsabilidade um com o outro, responsabilidade em orar, em estarmos juntos. E aí o texto continua, prostrou-se sobre o seu rosto. Irmãos, aprenda uma coisa lógica, nós temos três maneiras de orar. Temos a oração de clamor. A oração de clamor, a igreja inteira ora em peso. É a plena manifestação do Espírito Santo de Deus em prol de algo. É quando a igreja numa só voz, isso aconteceu algumas vezes em Nazário, que era de arrepiar. Você sentia a presença do Espírito Santo tão forte na igreja, o louvor ministrando, e a igreja começar a orar. E a igreja começar a levantar aquele louvor verdadeiro, algo que vem do fundo do coração, sem interferência humana, simplesmente uma forma ímpar do Espírito Santo guiar aquele louvor, aquele clamor em oração. Geralmente, quando isso acontece, não tem como não sentir, não tem como não interagir, não tem como ficar ou sair de uma oração de clamor ministrada dessa forma pelo Espírito Santo, se não houver aquebrantamento. E se for em prol de algo ou alguém, você pode ter certeza. Satanás e demônio não têm poder sobre aquelas vidas. Uma oração de louvor, de adoração, de clamor, é quase que uma interação, é quase que uma conexão direta quando os céus abaixam na igreja. É quando há uma conexão igreja e céu. É como se fosse aquele dia de cerração, aonde não temos como diferenciar chão e terra, porque as nuvens abaixam. Isto é uma oração de clamor na igreja. Existe a oração em voz alta. A oração de voz alta, ela geralmente é direcionada, geralmente ela tem os seus propósitos. E tem a oração em silêncio. Jesus aqui estava em silêncio. A oração de silêncio é quando você interage, o seu espírito conecta com Deus. E você não entrega as suas mazelas, não entrega as suas dificuldades, as suas fraquezas a Satanás.
Existem 3 tributos que só pertencem a Deus. Todo o poder. Por mais poderoso que o Satanás seja, ele não suporta o nome de Jesus. Ele não tem mais poder do que Deus. Ele não tem mais poder do que o Cristo que nós estamos pregando. Ele não tem mais poder do que você que é salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. E no nome de Jesus, somos mais que vencedores. Então Deus, ele tem todo o poder, nada o abala, ele não perde nenhuma batalha, ele não perde nada, ele é Deus. E será eternamente o eterno poderoso. Ele é onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E ele é onisciente. O Satanás não tem poder de ler a sua mente. O Satanás não tem poder de entrar nos seus pensamentos e saber o que você está pensando, irmão. Se você tem um filho nas drogas, e se esse filho te tira da presença de Deus, porque ele está nas drogas, largue de orar em voz alta. Comece a fazer como Jesus, se prostre com a boca no pó. E em silêncio, assim como ele fala lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, entrai para o vosso quarto, e em silêncio, seu Pai, que é Cristo, que é Deus, escutará a sua oração. E seu filho, nesse caso, será liberto. Você sabe por quê? Porque as forças satânicas não terão poder dado como legalidade. A sua fé pertence a você, a do seu filho não. Eu tenho fé e quero conduzir o maior número de pessoas à fé que eu tenho em Jesus Cristo. Mas a salvação é individual. E cada um de nós iremos responder pelos nossos atos a Deus. E você sabe o que significa isso? Eu posso orar pela minha fé para que meu filho seja salvo. Sonho, quero. Mas existem orações que eu tenho que fazer em silêncio, eu e Deus, para que o Satanás não venha aprisionar o meu filho em seus delitos, em seus pecados, para afetar a minha fé. Eu usei um exemplo que muitas das vezes está por aí. Deixa eu te contar um exemplo. Um dia eu estava almoçando na casa de uma irmã, em Novo Brasil, e chegou a cunhada dela. E a cunhada dela, bem na hora do almoço, a gente almoçando, a cunhada dela começou a chorar. Aquele almoço travessou aqui, e ela veio e se prostrou aos meus pés de joelho e falou: pastor, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho. Um cara super inteligente, na área da informática, um dos melhores daquela cidade. E aquela mãe estava desesperada para que o filho fosse liberto das drogas. Orei. A minha fé foi para que ele sejasse liberto. Mas quais são as algemas legais que aquela mãe estava dando para aquele menino? Para Satanás trabalhar a vida daquele menino. Então Jesus, ele vem aqui e ensina: olha, existem momentos na guerra espiritual que nós em silêncio vencemos muito mais do que em voz alta. Não estou falando no clamor. O clamor é a guerra da igreja. É a bênção, é a luta da igreja. A oração individual, que eu estou trabalhando aqui, de Jesus Cristo. Eu sou teu, Deus. Se você é de Deus, você ora. Se você é de Deus, você louva. Se você é de Deus, você busca. Se você é de Deus,
todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso é a Bíblia que se fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, servem, louvam, adoram, estão com Deus. Então Jesus, ele se prostra e com seu rosto no chão, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Qual é o cálice que você está tomando agora? Qual é a sua luta? Qual é o seu quinhão? Qual é a sua esperança? Qual é a sua vontade? Qual é a sua necessidade? Em tempo de aflição, em tempo de dificuldade, de pandemia, eu tenho convicção, irmãos, que muitos estão em dificuldades, em lutas. Jesus Cristo aqui traz sobre ele o pecado do mundo, traz sobre ele a aflição de todos nós. Não só daquele povo daquela época, mas aqui ele vislumbrou todas as eras, a criação desde o Éden até o dia do julgamento. Jesus estava carregando sobre ele todas as coisas, todas as dores, todas as aflições. Lá na frente João fala assim: olha, tenhais paz, a minha paz eu vos dou, mas saibam que vocês vencerão, porque eu venci o mundo. E talvez, irmãos, amigos, companheiros de caminhada, nós não temos nenhuma convicção do tamanho desse peso que Jesus trouxe sobre ele. Mas naquela hora, quando ele fala: Deus, eu sou teu, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está falando o seguinte: a dor está grande, o peso está insuportável. Dizem em outros evangelhos que ele naquele momento transpirou gotas de sangue, suou sangue. Mas vem ele mesmo fala com Deus, ele faz o pedido para Deus, mas ele dá uma condicional para Deus. É interessante como eu tenho visto ao longo da caminhada. Eu me converti aos 6 anos de idade. Já contei meu testemunho aqui. Nunca esqueci daquele dia, quando aquela professora no flanelógrafo, contando a vida de Salomão, e aí ela falou assim: Deus ofereceu a Salomão o que ele queria. Ao invés de pedir riqueza, mulheres, o reino, ele fala para Deus: eu quero sabedoria. Interessante que desde aquele dia que eu me converti, a minha oração desde os 6 anos de idade é para que Deus me dê sabedoria. Eu não sei se eu sou sábio, mas que ele me dá muitos problemas para resolver, ele me dá. Como ele me dá problema para resolver? Como ele me faz olhar e falar assim: resolve isso, André. Você não quer ter sabedoria? Então resolve isso, aprenda. Então nesse momento, nesses anos de cristão, eu tenho visto tantas pessoas decretar, ordenar a Deus. Eu não aceito, eu decreto, eu ordeno. E o próprio Filho, gente, Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era Filho de Deus, Filho verdadeiro. João 3,16 diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, ou o seu primogênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era o Filho de Deus e não desrespeitou o Pai. Ele não ordenou. Ele poderia, talvez como filho, na educação que temos hoje nos lares,
aonde os filhos mandam e desmandam nos pais. Ele poderia muito bem, como filho de Deus, falar assim: olha, eu não quero mais, cansei da brincadeira. Não, pai, eu cansei, não aceito. Eu ordeno agora que tudo acabe. Mas ao invés de fazer todas essas bravatas que o cristianismo tem pregado, Jesus Cristo se mostra humilde, se mostra o sacrifício, se mostra o que ele prega. Quer ser grande, seja pequeno. Ah, você quer ser alguém que esteja em evidência? Seja quem dê evidência. Então ele responde a própria indagação, ele responde para Deus da seguinte maneira. Olha o que ele fala no 39. Meu pai, se possível, passe-me esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos deixar de querer sermos pequenos deusezinhos. Somos pobres e miseráveis. E através desse que suportou as dores, nós nos portamos, estamos no patamar de filhos adotivos de Deus. Hoje eu fiz uma oração para famílias da igreja de Nazaré, e eu tenho convicção, irmãos, eu preguei, eu vivenciei, e eu sempre vislumbrei essa porção da Bíblia que fala assim: todo aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Eu pensava, com todo respeito, que esse permanecer até o fim eram para aqueles que não se desviavam do caminho. E que parece que o fim sem Deus era para aqueles que eram desviados, ou que nós imaginássemos serem desviados. Mas olhando para o contexto atual, esse versículo nunca fez tanto sentido como para aqueles que são verdadeiramente crentes, cristãos e salvos. Não podemos, irmãos, nos esmurecer da fé com os decretos que aí estão. Não deixaremos de obedecê-los, porque Romanos 13 nos conduz a isso. A igreja está sob a autoridade humana, e a autoridade humana é dada por Deus. Mas nós devemos olhar, como Jesus disse aqui, fala assim: olha, Deus, está tão difícil. Está tão difícil prosseguir, está tão difícil caminhar, eu estou me sentindo fraco, não posso congregar, não posso ir para a igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E é engraçado que aqui não teve sombras de dúvidas de Jesus. E que nós também não tenhamos neste momento sombras de dúvidas em dizer: eu sou teu. Se tem aqui uma afirmação que Jesus era o Messias enviado, se nós temos alguma dúvida, aqui acaba toda dúvida. Aqui é a conversa de um filho com o seu pai. Ele abre a intimidade de um filho com o pai. Ele mostra a intimidade dele para o pai. Talvez o que falta para nós, nessa aceptividade do Evangelho, nesse momento de isolamento, é mostrar a nossa real intimidade para Deus. Ao invés de decretarmos, ordenarmos e darmos ordem a Deus, é dizer: faça a tua vontade. Jesus Cristo, ele é e será eternamente o Filho amado de Deus. Eu e você somos o quê? Somos quem?
Você teria coragem agora de responder para mim? Assim como Jesus respondeu para o Pai, eu sou teu Deus. Você teria coragem de responder para Deus agora dizendo que você é dele? Você teria coragem de falar para Deus, está difícil. Meu Pai, a aflição bateu à minha porta, eu estou com medo. Esse vírus, esse contexto que a humanidade está vivendo é forte. Me ajude a vencê-lo, mas, o acondicional, mas, em tudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Logo após ele voltando, aqueles homens ao qual ele confiou a sua retirada para orar, e que estariam segurados em suas mãos, estavam dormindo. Talvez, irmãos, eu falei isso essa semana agora nas lives e falo hoje, talvez a igreja do Senhor estava dormindo. Eu não falo a igreja de Nazário, não. Eu não estou colocando aqui o nome igreja cristã, igreja tal, não. Eu falo a igreja como nós, o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, o sacerdócio santo, o povo eleito. Talvez esse povo está dormindo ou estava dormindo. Porque nós estamos vendo várias e várias orgias acontecendo de toda maneira. Filosófica, sexual, psicológica, física, ideológica. Alguns estão retirados orando e a grande maioria dormindo. Muitos pagando o preço e poucos pagando o preço e muitos degustando o que está ali acontecendo. Eu tenho visto isso, irmãos. Nas madrugadas de oração, Deus tem me incomodado. Pastor, você é meu escolhido, pague o preço, ore. É tão interessante que eu fico imaginando Jesus aqui nesse momento, dessa dor, dessa aflição, irmãos, orando. E vindo à cabeça dele todas as eras, as aflições por eras. Como pastor, eu começo a orar nas madrugadas, às vezes durante o dia, nas minhas devocionais. Deus vai me mostrando cada membro da igreja ao qual eu pastorei. Principalmente as suas necessidades, os seus até erros. Uma vez Deus me mostrou o erro de um irmão. Ao confrontá-lo, ele estava exatamente igual Deus me mostrou. Isso não é difícil de acontecer na vida de um pastor que está com a intimidade ligada com os céus. O pastor, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Eu fico imaginando Jesus Cristo aqui, nessa hora de aflição, orando, e vindo à cabeça ele vislumbrando a minha e a sua aflição agora. A dor da igreja agora. A dor da igreja lá naquela época dele. A dor da igreja futura. E ele vendo a nossa aflição. Ele vendo tudo isso que está acontecendo e suando frio, suando ao ponto de gotejar sangue. Mas não perdeu a razão e não perdeu a sua majestade. E foi e será o nosso Redentor. Quero encerrar desafiando você. Desafio a minha família Gléria.
a orar pela nossa família. Os nossos antepassados, os nossos avós, confessavam a todo pulmão sobre a sua fé. Quando passa por Leopoldo de Bulhões, McIntyre, eles se convertem, se batizam no lago que até hoje lá tem. E eu desafiei a nossa família a entrar num propósito de oração. Tirar pelo menos 5 minutos, orar e postar no grupo um versículo bíblico. Hoje eu estou desafiando a igreja de Nazário. De hoje para amanhã, você orar pela sua família, pela nossa cidade, pela igreja, e postar nos grupos de WhatsApp um versículo bíblico que você acha bonito, que fala ao seu coração. Como pastor, estou conclamando você agora a orar. Orar como família, orar individual. E após essa oração, você postar um versículo bíblico nos grupos da igreja. E assim, não estaremos dormindo. Estaremos seguros uns nas mãos dos outros. Para a honra e glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus esteja com a sua vida, com a vida da sua família, dos seus filhos, da sua geração. E que o sacrifício de Jesus tenha todo o valor em você responder: eu sou teu. Vamos louvar o Senhor. Logo após essa música, eu estarei orando por você e pela sua casa e impetrando a bênção apostólica.
graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Abençoa, ó Pai, os lares, abençoa as vidas. Sim, Jesus. Abençoe essa mensagem por onde ela ir. Abençoe-nos, ó Pai. Guia-nos, ó Deus. E nos dê a certeza que o Senhor é Deus. Estenda suas mãos assim, ó. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, Senhor. esteja com cada um de nós, Sim, Jesus. bem como a direção, as admoestações do Espírito Santo, o amor, a fidelidade e a justiça de Deus Pai esteja conosco aqui e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Varões da Igreja Cristã Evangélica, o Anderson deu uma ideia e eu preciso de vocês. Nós, homens, iremos fazer uma campanha de oração. Eu preciso que você atualize o seu WhatsApp. Nós vamos fazer uma sala de oração no WhatsApp. E eu preciso que vocês atualizem, para a gente poder falar até 6 homens e orar até 6 homens. Então, após eu terminar meu serviço aqui, eu vou fazer o contato com alguns varões para a gente já fazer uma oração hoje. Tá bom? Então, atualizem aí o seu WhatsApp. Eu estarei, assim que eu terminar aqui o trabalho, porque agora eu encerro o vídeo, eu jogo ele no YouTube, depois eu volto a colocar no Face, porque senão ele cancela algumas coisas. Ele corta algumas músicas, algumas coisas. Então, assim que terminar, eu vou entrar em contato com alguns homens para a gente fazer uma oração hoje. Tá bom? Então, eu preciso que o seu WhatsApp esteja atualizado. Aos irmãos, amigos e companheiros de jornada, um abraço. Foi muito bom tê-lo aqui conosco nessa live. Que Deus te abençoe. Vocês moram aqui, ó. Não só no do pastor Andrei, do amigo Andrei, mas no de Deus também. Ele te ama. A paz, uma boa noite, uma abençoada semana para cada um, para cada família. E que Jesus seja o centro da sua vida. Amém. Amém? Paz. Hugo, Leonardo Alves, coloca aí o teu motivo de oração, se puder. Nós estaremos sim orando por você, meu irmão. Tá bom? Sim. E quem precisar, quem gostar, que queira uma oração também, faça como Hugo. Coloque aí nos comentários. Pastor, ore por mim. Se puder colocar o motivo, beleza. Se não, eu estarei orando mesmo assim. Tá bom? Um abraço, uma boa semana. Que Deus abençoe a semana de todos. E que possamos colher o melhor do que plantarmos. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a plantar. Mas se plantar, tem que colher. Plante boa semente. Plante coisas boas. E colherá coisas boas. Porque quem planta chuva, colhe tempestade. Que Deus abençoe. Que Deus guarde. Um abraço. Fui.